Pessoal, bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves e hoje eu vou esclarecer uma dúvida aqui de uma pessoa que perguntou, nosso irmão Alexandre Correia, tá? Então eu vou ler a pergunta dele aqui e a gente vai avaliar e falar. Vamos ler a pergunta primeiro para a gente dar as explicações. Alexandre Correia, uma pergunta, Bruno. Por que não daria para ver o sol o tempo todo? Porque já pensei em não conseguir entender. Se ele está acima das nuvens, poderíamos ver à noite, assim como as estrelas. Poderia me ajudar nisso? Então essa é a questão levantada pelo Alexandre Correia. Eu até respondi, falei aqui no comentário, não vou ter como te responder isso, mas amanhã eu farei um vídeo para esclarecer essas dúvidas. E a gente também aproveita, né, para trazer luz a algumas coisas referentes ao Sol, né? Eu tenho as respostas para tudo referentes ao Sol? Não. Para tudo não. Mas tenho muitas respostas? Tenho. Como, Bruno? Tirou da sua cabeça? Não. Através de observação, de estudos e pesquisas, né? Então a gente consegue entender o seu funcionamento. Não sabemos muito de sua composição, mas alguma coisa a gente tenta estabelecer através de parâmetros, de estudos, de pesquisas, né? Então vamos lá. Antes, não se esqueçam, estamos na campanha de 1000 inscritos no canal Bruno Alves. Falta pouco, tá? Eu faço críticas de filmes, dou dicas de jogos, de séries. Vocês não podem perder o canal Bruno Alves. Já estamos chegando a 900 inscritos. Vamos lá, gente. Falta pouco para a gente bater os 1000. Vamos lá. Futuramente eu pretendo fazer lives lá também. Então, se você não estiver lá, você vai perder a sua oportunidade. Corre para lá, porque vai ter lives aqui e lá no canal Bruno Alves também. Então, você tem que correr para lá para se inscrever. Falta pouco para a gente bater 1000, estabelecer a nossa meta aí nesse início do mês de abril. E se inscrevam também no canal do Centro de Pesquisas, conteúdo de 7 canais em um só. Então vamos lá, vamos para o que interessa. Bem, pessoal, acerca do Sol, a única certeza que nós temos é que ele não está a 150 milhões de quilômetros de distância e muito menos ele pratica fusão nuclear, né? Converte hidrogênio em hélio. Isso aí a gente tem absoluta certeza. Não, por quê, Bruno? Pela sua cabeça? Não, pela observação, pelas próprias características, né, que ele possui aí na atmosfera, o que ele causa, né, em relação a tudo que nós observamos. Então, esse é o primeiro ponto. Defendemos um Sol elétrico? Sim, defendemos um Sol elétrico, né? Uma espécie de um transformador de energia. Que nós vivemos numa terra elétrica e magnética, nós não temos dúvidas, né? Sobre o magnetismo e a eletricidade, isso aí é só você observar que você vai entender que nós vivemos numa terra assim bem diferente do que foi no passado. Então o Sol ele não tem o tamanho que nos ensinaram, ele não está na distância que nos ensinaram, porque eles falam, é difícil você se desapegar de uma ciência, né, que ficou aí estabelecida durante 500 anos. É difícil, fundou-se um heliocentrismo que se tornou quase uma religião, né, e que hoje em dia ainda é muito difundida pelo padre, que foi criada lá, estabelecida pelo padre Copérnico. Então fica difícil, Deus Sol, o Rei Sol ficou na mente das pessoas, independente de qualquer coisa. Então as pessoas imaginarem que o Sol não tem esse tamanho, que o Sol é menor, está mais próximo, né? Então muita gente vem em pleno século XXI você falando isso, mas essas características e distância do Sol, eles estabeleceram através de 2 varas de bambu, né? Eu até costumo brincar que eles gostam muito do bambu do Eratóstenes. Eratóstenes, com 2 varas de bambu há 2000 anos atrás, comprovou esse Sol a essa distância, né? Então, para quem acredita em 2 varas de bambu, e hoje em dia nós temos mecanismos, né? E a gente pode se desapegar dessa pseudociência moderna. Então, como, Bruno? Então você caracteriza que o Sol é menor, que o Sol está mais próximo, que ele não faz fusão nuclear, como pela sua própria ação na nossa atmosfera, né? O Sol é um Sol elétrico. Por quê? Porque ele libera elétrons livres na ionosfera, por exemplo, que ali a ionosfera que é composta por elementos químicos eletricamente carregados, justamente por conta dessa ionização do Sol, né? Então a gente vai dar uma lida aqui para depois não dizer que eu estou falando besteira, que muita gente vai falar. Então tá aí, ó. Pelo fato de conter íons e elétrons,
Aí fala, as ondas de rádio são refletidas a partir da ionosfera. Então, quando eu falo também que todos os sinais são captados de ionosferas, as ondas de rádio, né, seja lá qual é a potência, até 300 GHz, hoje em dia, se descobriu. Então, quando eu falo que esses sinais são refletidos em ionosfera, pessoal, você é burro, louco, aqui, ó, estou mostrando para vocês aqui, ó, as ondas de rádio são refletidas a partir da ionosfera. Então, não é coisa que sai da minha cabeça, gente, é coisa que a gente pesquisa muito e entende, né? Então, ele é resultante da ionização do Sol. O Sol é o agente responsável por ionizar essa camada atmosférica, né? Então, na realidade, a gente não tira isso da nossa cabeça. Então, a gente tem uma Terra elétrica e magnética, coisa que a gente pode provar. Então, o Sol, ao fazer isso, ele não só ele libera elétrons livres, sendo responsável pela propagação das ondas de rádio a serem refletidas na ionosfera, como ele também causa vários fenômenos que a gente vê, né? Efeito Sprite e muitos outros, né? Efeitos como eles chamam de chuva de meteoros, que são tudo efeitos da nossa atmosfera, né? A própria palavra meteoro vem de meteorologia. Por isso eles estudam esses efeitos atmosféricos que não tem nada a ver com pedras vindo no espaço, nada disso, né? Então vamos lá. Agora, quanto a essa questão do Sol ele iluminar uma parte diferente, a gente tem diversas. É óbvio que no giro que ele dá no plano, né? Eu vou deixar até umas imagens. Eu vou deixar uma imagem aí para vocês sobre esse enquanto eu vou falando o giro do Sol. Então você percebe que como ele é menor, bem menor do que nos apresentaram, e como ele está mais próximo, ele vai iluminar somente a parte em que ele estiver passando ali. Agora, com relação à claridade, tem 18 horas de luz em Ushuaia. Então, isso porque é o reflexo. Quanto mais ele vai para próximo da borda, quando ele está girando no Trópico de Capricórnio, que é verão no hemisfério sul, essa luz, é óbvio, a gente tem um firmamento, e essa luz ela vai ser refletida no firmamento. Você tem milhares de time-lapses de dia claro na Antártida, né? De 24 horas de dia claro, agora de sol não. É isso que as pessoas não entendem. Então, na realidade, por ele estar próximo, né, e refletindo ali próximo ao firmamento, ele vai causar claridade. Você pode ver que as time-lapses, os caras mostram o sol e depois mostram atrás e as sombras na frente. Isso não significa que o sol está à mostra, porque a claridade ficou ali o dia inteiro. Então, na realidade, e tem muitas time-lapses com fraude, Então isso a gente vê. E quanto mais ele reflete, quando ele está no hemisfério norte, quando você tem mais dias, é porque o hemisfério norte, o trópico trópico de Câncer, ele é menor, portanto ele propicia que ele ilumine mais. Já no caso, então, no polo norte é porque o polo é menor, já no polo sul, que são as bordas, é pela própria reflexão no firmamento. Então isso a gente tem certeza e claro que isso é comprovado, a gente pode comprovar empiricamente, tem vários vídeos falando sobre isso. Então vamos lá. Agora, Bruno, por que o Sol não diminui o tamanho aparente quando ele está se distanciando? Então isso vai depender das condições climáticas, da densidade atmosférica. Por exemplo, se você tem, por exemplo, o efeito da refração, eu vou mostrar esse experimento que mostra o Sol descendo no horizonte e mostrando que a refração é responsável por manter o tamanho aparente dele. Vamos lá, vamos botar o experimento aí, ó. Enquanto a gente vai vendo, você vai vendo que quando você afasta o Sol dependendo da condição climática, ele vai diminuir de tamanho ao se afastar. Agora, quando você quando você coloca ali uma coisa representando a refração atmosférica, como ele coloca ali, então na realidade ao você vê o Sol se afastar, a refração é responsável por fazer com que as coisas desçam mais rapidamente na linha do horizonte, que faça e que ele mantenha o tamanho aparente. Por isso, na maioria das vezes, porque a nossa atmosfera ela é composta de gases, né, e tem muita densidade, na maioria das vezes você tem muita refração, então por isso normalmente você vê o Sol se pôr no mesmo tamanho que você vê ele passar por cima de suas cabeças e tudo mais, às vezes até maior, né? Dependendo das condições, você vê um Sol gigante se pondo quando há muita refração. Agora,
E quando você tem pouca densidade e pouca refração, existe prova que o Sol muda o tamanho aparente? O Sol não vai mudar de tamanho, não importa o quanto ele gire o quanto ele gire, ele sempre vai manter o tamanho dele. Mas o tamanho aparente na visualização, temos inúmeras, mas não é uma, não é duas, não é três. Temos inúmeras time-lapse, enquanto aí eu vou botando para vocês enquanto eu vou falando. Então vocês percebem que quando se tem pouca densidade atmosférica e dependendo das condições climáticas, você pode sim observar o Sol se afastando e diminuindo o seu tamanho aparente. Não tem uma time-lapse, não tem duas, não tem três, existem milhares no YouTube, em tudo quanto é lugar você vai ver, dependendo das condições climáticas, o Sol se afastando e diminuindo. E você vê, ao ele se afastar, ele vai levando também a luz, ó. Ele vai levando a iluminação, ó. Conforme ele se afasta, a iluminação vai indo com ele. Tem time-lapse maravilhosas como essas aí, como outras, que mostram esse efeito. Então não resta dúvida, né, cara, que o Sol, ao ele se afastar, dependendo da condição climática, você consegue visualizar ele diminuindo o tamanho aparente, tá? Não é que ele diminua de tamanho, tá? É apenas ele está diminuindo o tamanho aparente do observador por conta do seu distanciamento. Então, na realidade, o Sol, ele, não importa onde ele esteja circulando no plano, ele vai mudar, ele não vai mudar o seu tamanho. O tamanho dele é um só. Qual é o tamanho? Eu não tenho absoluta certeza. Então, não vou falar sobre tamanho, qual é o tamanho. Mas, com certeza, ele é bem menor. Então, conforme ele se afasta, na maioria das vezes, devido à refração e às condições da atmosfera, você vai ver ele mantendo o mesmo tamanho. Agora, se as condições forem propícias, você vai visualizar, conforme nessas várias time-lapse, tem milhares, que você vê ele se afastando e diminuindo o tamanho aparente, tá? E aí você percebe claramente que ele se afasta e não se põe, né? Então ele vai se pôr porque vai chegar uma hora que a própria também refração, ainda que não tenha refração, tenha pouca refração, mas ainda existe uma refração, uma densidade, é óbvio, e ele vai fazer com que ele afunde no horizonte. Mas você percebe nessas time-lapse que ele se afasta de forma efetiva e muda o seu tamanho aparente. Aí eu já vi canais, por exemplo, canais alguns canais aí, eles fazerem time-lapse com um telescópio, né? Para mostrar que o Sol não muda o seu tamanho aparente do nascer ao se pôr. Por que isso acontece? Porque, eu vou explicar por quê. Porque o Sol, ele tem um tamanho só. Não importa de onde ele venha ao nascer e para onde ele vá ao se pôr, ele mantém o seu tamanho. O que muda é o tamanho aparente, dependendo das condições climáticas pelo observador. Agora, quando você coloca um telescópio no Sol, você o aproximou. Entendeu? Você fez a aproximação. Portanto, não vai haver diminuição do tamanho aparente do nascer ao se pôr, porque você fez a aproximação dele. Entendeu? Então eu fiz um experimento aqui com a Nikon. Eu peguei a Nikon, coloquei um objeto e distanciava ele sem zoom, enquanto ela estivesse como uma câmera normal, né? É uma câmera comum. Então eu afastava e o objeto modificava de tamanho, assim como a gente vê nas time-lapse do Sol. Aí eu aproximava, ele aumentava o tamanho. Mas quando eu dou o zoom nesse objeto, o que acontece? Você não percebe a diminuição de tamanho. Por mais que eu afastasse ele lá no final da mesa, você não percebia essa diminuição, ele mantinha o mesmo tamanho. Por quê? Porque o telescópio ele dá um zoom, entendeu? Ele aproxima o Sol. Então não importa, do nascer ao se pôr ele vai manter o mesmo tamanho do telescópio, porque você deu o zoom, aproximou ele para você, entendeu? Para o telescópio. Então eu vou mostrando o vídeo aí, enquanto isso, ó, eu botei a Nikon na mesa e afastava o objeto conforme, quando eu aproximava o objeto crescia, quando eu afastava o objeto diminuía. Mas quando eu dou um zoom, e por mais que eu fosse lá no final da mesa e voltasse na cara da câmera, você não percebe a diminuição nem o aumento do objeto, é imperceptível. E é isso que acontece quando você coloca o Sol sobre o telescópio. Entendeu? Porque você aproximou ele, então não tem como, você não vai perceber porque ele tem o mesmo tamanho, não importa onde ele nasce, aonde ele se põe. Então o que você fez com o telescópio foi aproximá-lo. Então não tem como é imperceptível essa diminuição, a não ser, você só consegue ver a diminuição do Sol aparente a olho nu. A olho nu, você vai olhar
E isso dependendo das condições climáticas, da refração e tudo mais. Se as condições climáticas forem propícias, vai acontecer o que você viu naquelas timelapses. Ele se afastando e mudando o tamanho aparente. Mas quando você aproxima ele com o telescópio, não tem refração, não tem nada. Aí ele vai manter o seu tamanho sempre. Porque quando você dá o zoom, essa diminuição de tamanho fica imperceptível. Foi o que aconteceu no meu experimento com a Nikon na mesa. Eu peguei a própria capa, né, da lente da Nikon e afastava, aproximava e tal, ela mudava de tamanho. Mas quando eu dava o zoom, acabou. Eu ia lá no final da mesa e voltava para a câmera da cara da câmera e você não via a mudança de tamanho. Por isso que quando você pega um telescópio e visualiza o Sol, ele não muda o seu tamanho aparente, né? E na maioria das vezes você não vai ver isso acontecer, porque a refração vai ser responsável por manter, como naquele experimento que eu mostrei, do Sol se afastando quando você representa a refração ali. Então ele vai se afastar, vai manter o tamanho e vai afundar no horizonte. Agora, dependendo da condição climática, se for propício, o que é raro, né, não ter refração, não ter muita densidade, que é a atmosfera. Então, dependendo da condição climática, você vai conseguir visualizar, como em várias timelapses, o Sol se afastando e mudando o seu tamanho. Então, é bom quando a gente apresenta os experimentos, a gente prova o que a gente está falando. O que não faz sentido é um Sol a 150 milhões de quilômetros de distância causar todos esses efeitos, né? Que a gente consegue observar com nossos próprios olhos, consegue experimentar. Um Sol que está lá fazendo fusão nuclear, convertendo hidrogênio em hélio, não faz sentido em tudo que se enquadra a nossa realidade. Então, você pensando num Sol, respondendo a um amigo lá, o Alexandre Corrêa, você pensando num Sol menor, né? Aí você tem que pensar em condições climáticas, refração, onde ele está circulando no plano para fazer as estações, seja no Trópico de Capricórnio, no Trópico de Câncer ou na linha do Equador. Tudo isso, cada hora vai fazer um efeito dependendo de tudo. Tudo vai envolver a atmosfera, as condições climáticas, mas com relação a dia e noite, é isso, cara. Como ele é menor e ele está mais próximo, quando ele circula no plano, para cá é dia, para cá é noite, ele descer no olho, porque eu não visualizo. Porque eu não visualizo a refração, como eu mostrei no experimento. Ah, Bruno, tem outra ainda. E o Sol iluminando debaixo das nuvens? Isso aí também é uma dúvida de mundo. Já vou colocar o experimento aqui. Vou colocar aí, ó. Então, justamente, quando você representa a refração atmosférica, você vê que ele colocou ali uma tábua, né, na parte de baixo, representando as nuvens, e botou uma luz acima. Então ele representa o Sol se afastando ali e iluminando a tábua por baixo. Isso é um efeito da refração atmosférica também. Então quando você começa a entender a interação, que o Sol é menor, que ele está mais próximo, a interação que ele causa, que ele interage com a atmosfera, não só em todos os efeitos, mas também no que a gente consegue visualizar como observador, então você consegue compreender melhor a Terra plana, você consegue compreender melhor como as coisas funcionam no mundo real. Até porque um Sol, muita gente pergunta para eles, por que se é tão quente, por que o Sol é gigante, tão quente, por que a ISS, quando está lá, sai da nossa atmosfera, né, a suposta ISS, ela não derrete? Por que os astronautas não derretem lá? O pessoal pergunta, né? Aí eles, não, mas é porque lá você tem o vácuo, então o calor não se propaga, porque lá não tem partículas de ar para fazer esse calor propagar. Mas o Sol, a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, ele emite calor que não tem partículas de ar para poder propagar esse calor, mas quando chega aqui ele esquenta, depois de 150 milhões de quilômetros, né? Chega aqui na atmosfera da Terra, depois de passar por 150 milhões de quilômetros de vácuo, sem partículas para propagar calor, aí chega aqui ele esquenta. É uma falta uma falta de coerência, né? Que qualquer um que parar para analisar um pouco, ele vai perceber que isso é loucura, entendeu? Que isso não se enquadra na realidade, no mundo real, né? Na ISS o astronauta não se queima, não faz nada porque não tem partícula de ar para propagar o calor. Mas ele propaga esse calor por 150 milhões de quilômetros de vácuo até chegar aqui, já não tendo partícula de nada no vácuo, quase partícula de nada para propagar esse calor. Mas ele chega aqui depois de 150 milhões de quilômetros de vácuo. Então é preciso ter muita fé para acreditar nesse tipo de coisa, né? Então o bom é que a gente apresenta os experimentos, os estudos e mostra. Aqui, ó, é assim que se faz. Eles
não tem como experimentar, só tem como ficar no campo da fé. Então, na realidade, gente, é isso. Então, espero ter respondido a pergunta do irmão Alexandre Correia. E é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Mistérios do Mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora e mamãe não vê. Grande abraço.